Olá, meus amigos, eu sou o professor César Bodão, mais uma aula para vocês aqui de conhecimentos pedagógicos. Hoje nós vamos falar das relações de gênero, tá? Como que se dão as relações de gênero, o que é relação de gênero. É uma aula que é um pouco mais curta que as outras, porque nós vamos só falar sobre isso junto com a perspectiva da inclusão, junto com a perspectiva das relações da escola. Tá? Então, quando nós falamos de gênero, nós estamos trabalhando sobre o quê? Tá? Qual é a base teórica que vai embasar essa perspectiva do gênero na nossa sociedade? Que perspectiva nós temos quando nós falamos de relação de gênero na nossa sociedade aqui contemporânea? Tá? Então, quando falamos sobre isso, nós estamos na perspectiva de entender como isso funciona, como isso se dá, tá bom? Agora foi. Segundo o pensamento pós-estruturalista, a identidade de gênero não é um dado natural. Veja, identidade de gênero foi criado. É uma coisa que foi criada a partir da perspectiva de um movimento, o chamado feminismo, tá? Então é isso que as teorias buscam. Então não é um dado natural, mas sim resultado de uma série de discursos que permeiam as relações de poder entre as pessoas. Tá? Quando nós falamos de gênero, isso foi criado a partir desta discussão de poder que existe entre as pessoas. Tá? Então, falamos de gênero, estamos na perspectiva de identificar, então, coisas relacionadas a gênero. Então nós colocamos gênero masculino, feminino, nós colocamos os homossexuais, etc., junto dessa perspectiva de gênero. Criamos várias perspectivas através desta discussão que permeia uma relação de poder. Tá? Então essa relação de poder, obviamente, do homem sobre a mulher foi criada a partir disso. E a partir disso nós criamos essa perspectiva que que nós vamos abordar agora. Tá? Então aqui, é um conceito, é uma categoria das ciências sociais, aqui tem que estar separado, que diz respeito às diferenças socialmente atribuídas ao feminino e ao masculino, cujas marcas se escrevem sobretudo nos corpos das pessoas. Então, vai começar aí, a diferença entre o homem e a mulher. Esta diferença, ela vai sendo superada, ela vai sendo conversada, discutida em várias perspectivas sociais. Então, se você olha, por exemplo, um autor chamado Fritjof Capra. Fritjof Capra é um contemporâneo, é um filósofo contemporâneo, que vai trabalhar em um livro chamado Ponto de Mutação, aspectos relacionados aos seres humanos, né, como ondas, né? E como gráficos. Na verdade são gráficos que sobem, que descem, que sobem e que descem. Então, o Capra vai lá no primitivismo e vai colocar as questões relacionadas ao seguinte. Quando o homem era primitivo, diz ele, a sociedade era matriarcal. O que significa isso? Sociedade matriarcal, ela é aquela sociedade em que a mulher é quem mandava. A mulher é que ditava as ordens. A mulher é que falava, que era chefe da família, digamos assim. Certo? Com o passar do tempo, com o desenvolvimento das armas e com o desenvolvimento das guerras, a força física passou a imperar. E, biologicamente, o homem tem mais força física do que a mulher. Esta diferença entre homem, força física e mulher fez com que, através da força, o homem, neste gráfico ascendente, passou a ser o chefe da família, a sociedade passa a ser patriarcal. Deixa de ser matriarcal e passa a ser patriarcal. Isso perdurou por vários anos, até que, a partir da década de 70, acontece um movimento, isso antes, né, mas na década de 70 se aumenta, acontece um movimento em que vão discutir essas relações de poder existente entre homem e mulher. Tá? E aí há também o desenvolvimento de novas tecnologias. Tecnologias essas que fazem com que a força bruta não seja mais a coisa
não seja mais a coisa importante na sociedade, não seja a coisa mais importante na sociedade. Tá? E aí a força bruta dá lugar ao pensamento, às decisões pensadas ao intelecto. E isso faz com que homens e mulheres voltem a ter uma determinada igualdade na sociedade. E esse gráfico que estava assim começa a cair e começa a haver uma nova perspectiva da mulher enquanto sociedade. Então hoje nós podemos observar, por exemplo, que a força bruta ela é exigida em alguns aspectos, em alguns setores da sociedade somente, e não em todos. Tá? Onde nós vamos encontrar força bruta hoje que uma máquina não possa fazer? Tapar buraco de estrada. Eu não vejo mulher tapando buraco de estrada ainda, não vi ainda. Mas pode acontecer. Por quê? Porque na construção civil já tem mulher. Dirigir caminhão, que antigamente era uma tarefa só para homens, porque os caminhões necessitavam de força bruta. Hoje caminhões têm tanta tecnologia que qualquer um, pasmem, através de comando de voz, conseguem dirigir os caminhões. É preciso pensar, raciocinar, ter cuidado, ter experiência para certas coisas, mas uma mulher consegue, tanto é que tem mulheres dirigindo ônibus, dirigindo caminhões. Mulher estivadora, que não tinha mulher no exército, nos cargos de comando, então as mulheres começaram a ter esta perspectiva de comando também, que era típica dos homens. Tá? Portanto, quando nós falamos, é um conceito, categoria das ciências sociais, que diz respeito às diferenças socialmente atribuídas ao feminino e ao masculino, cujas marcas se inscrevem, sobretudo, nos corpos das pessoas. Tá? As marcas de gênero se intersectam a outras marcas raciais, étnicas, de classe, de idade, orientação sexual, produzindo hierarquias, ou seja, relações sociais assimétricas e desiguais em termos de poder, tá? Em termos de poder. Então, essas coisas criam as chamadas supremacias. Então, tem os supremacistas raciais, aqueles que acham que uma determinada cor é melhor que a outra. Tem supremacias étnicas. No Oriente Médio, pessoas de uma mesma região, mas porque fazem parte de um grupo que se sobrepõe a outro, querem acabar com este grupo. Nós podemos citar aqui os sunitas e os xiitas. Sunitas querendo destruir os xiitas tendo que correr. Os curdos, né? Então, são supremacias étnicas. Tem também as chamadas supremacias de classe, mais sutis, mas que existem. Aqueles que têm dinheiro, aqueles que têm poder através do dinheiro, querem dominar, querem sobrepujar as pessoas que não têm. De idade, porque eu sou mais velho, etc. De orientação sexual, os heterossexuais não aceitam, não concordam, querem fazer de tudo para que as pessoas que não sejam heterossexuais sejam subjugadas, diz isso, não tenham direitos e etc. Isso acontece muito, tá? Então, há hierarquias de uma sobre as outras, junto com a perspectiva do homem, da mulher, da perspectiva de gênero, tá? Bom, o termo gênero, portanto, diz respeito aos processos culturais que atuam mediante relações de poder, construindo padrões hegemônicos a partir de corpos sexuados. Tá? Então, quando eu falo de gênero, eu estou falando de corpos sexuados. Então, uma perspectiva de poder que quer se sobrepujar o homem, se sobrepor à mulher, e o homem e mulheres heterossexuais querendo se sobrepor às pessoas que não têm este mesmo tipo de orientação, que ditos normais por essas pessoas. Então, o grande discurso, o maior discurso a respeito das pessoas que defendem esse tipo de supremacia é que isso não é natural. Ou seja, o homossexual é uma aberração da natureza, não é constituído por Deus, não pode constituir família, e isso cada vez mais ganha espaço. E mesmo com toda esta resistência, ganham espaços as famílias não tradicionais, as famílias não mais
sistêmicas, aquelas famílias que não possuem mais o mesmo tipo de formação tradicional. Então você vai ver um casal homoafetivo masculino criando filhos que não são necessariamente homoafetivos, né? Casal homoafetivos femininos criando filhos que não necessariamente são homoafetivos, tá certo? E isso cada vez mais está sendo trabalhado, sendo estudado e sendo colocado em prática, tá? Bom, a identidade de gênero pode ser compreendida como a autopercepção de cada pessoa, veja, autopercepção de cada pessoa em relação às categorias sociais que dizem respeito ao masculino e feminino, a parte de uma representação biológica que se constrói pelos fatos sociais e culturais que são predominantes na formação. Ou seja, eu me identifico como em um corpo masculino, mas com perspectivas femininas. Então eu quero ter o direito de, em sendo assim, me tratar como uma pessoa de gênero diferente daquela que biologicamente veio comigo no meu nascimento, certo? Em outras palavras, muitos meninos na adolescência não se veem como meninos, estão no corpo de meninos, mas se sentem como meninos, como meninas, têm atração por meninas. Isso deve ser discutido. Isso existe, deve ser discutido. Então é isso que a perspectiva traz. Então vamos ler novamente. A identidade de gênero pode ser compreendida como a autopercepção de cada pessoa em relação às categorias sociais que dizem respeito ao masculino e feminino. Quero dizer aqui que, como professor, eu não estou querendo que você, meu amigo e minha amiga, adote esta ou aquela postura, cada um com a sua perspectiva. O que nós estamos fazendo aqui é colocar uma aula para você, para que você tenha condição, tenha conteúdos para fazer a prova, ter esta percepção, tá? Não por acaso esse conteúdo está aí na sua prova, tá? No seu rol de conteúdos que você precisa estudar, tá certo? Ok? Bom, vamos lá. Olha aqui. O estudo do gênero oferece a possibilidade de um outro olhar sobre a realidade, permitindo ler como as desigualdades afetam, de modo distinto, homens, mulheres nas suas relações uns com os outros. Homens, mulheres e mulheres, mulheres. Tá? Então, como se dá? Quando eu estudo a perspectiva do gênero, eu consigo compreender como essas relações e esses conflitos são construídos a partir de perspectivas de viver, de sobrevivência. Tá? Então, como é que nós, através desse olhar, nós conseguimos perceber isso? Nós, primeiro, isso faz parte sempre de uma supremacia, então é querendo que a sua perspectiva de vida, de sobrevivência, de se impor na sociedade enquanto determinado gênero, se sobreponha a outro que, ou seja, considerado inferior a ele, ou diferente dele. Então é sempre uma questão de supremacia. E isso vai se dar na relação de homens com mulheres e mulheres com mulheres. Tá? Então, pesquisas têm apontado que todo o nosso sistema educacional colabora com a manutenção de ideias obsoletas em relação à identidade das pessoas. Presta atenção. Pesquisas têm apontado, então eu não estou falando do eu acho. São pesquisas de professores, obviamente, de pesquisadores, que todo o nosso sistema educacional, a educação que nós temos, colabora com a manutenção de ideias obsoletas em relação às identidades das pessoas. O que é a ideia obsoleta? Construção de família. Por exemplo, há muito tempo que a ideia de família não é a mesma que é apresentada no sistema educacional, que é a mesma apresentada nos livros. Faz tempo já. Não é de hoje. Então, aquela ideia de família do pai, a mãe, o filho, né, os irmãozinhos, o cachorro, o papagaio, essa noção de família se alterou muito nos últimos anos, nas últimas décadas. Né? Então, hoje, tem filho que mora com vó, tem filho que mora com tio, tem filho que mora com pais do mesmo gênero, né, pais homoafetivos, mães homoafetivas.
Então essa relação de família não consta ainda no nosso sistema e há uma resistência muito grande em se tratar desse assunto e conversar sobre isso, certo? Há uma resistência muito grande, tá? Baseadas em critérios fixos acerca das possibilidades de ação, pensamentos e personalidades de homens e mulheres, tá? Então, hoje, mesmo por mais que nós não tenhamos essa perspectiva, por mais que nós não aceitemos esse tipo de relação ou de condição, nós precisamos discutir aspectos relacionados ao novo modelo familiar. A família tradicional, católica, essa vai desaparecer, ela não vai ser mais daquele jeito, ela vai continuar sendo uma... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muita satisfação, muito orgulho, estou aqui para lhe apresentar a nossa isolada de conhecimentos pedagógicos aqui da Lá Concurso, né? Antes de mais nada, eu peço licença, você estava assistindo no vídeo aí, ou do professor Bodão ou da professora Márcia Gil, mas esse vídeo nós temos a intenção de ser apenas um vídeo demonstrativo para você conhecer a qualidade dos nossos professores. Esse vídeo representa apenas 20% da videoaula, da aula inteira. Quer assistir o restante? Então clique aqui embaixo que você tem um link, esse link vai direcionar você aí lá para o nosso site, uma isolada de conhecimentos pedagógicos total, né? Todas as aulas do professor César Bodão e todas as aulas da professora Márcia Gil. Investimento apenas R$ 80, 2 professores, prazo de acesso 60 dias, e durante 60 dias você pode assistir quantas vezes na hora que quiser, na hora que desejar, né? Tá certo? Carga horária 84 horas, né? Atualmente, eu digo atualmente por quê? Porque dentro desse prazo de 60 dias nós podemos ter aí alguma atualização e esse módulo recebe aí todas as atualizações durante esse período, né? Quantidade de aulas, 109 horas, né? Ou seja, só aqui na Lá Concurso você pode ter certeza aí que é o melhor módulo de isolado de conhecimentos bancários existentes aí no mercado. Forte abraço, espero vocês. Fui, tchau. Clique lá.